Bora lá então para o nosso Fran Responde de hoje. A perguntinha hoje é muito bacana, é sobre medo de dirigir. A pergunta é assim: gostaria de saber o que fazer ou mentalizar para perder o medo de dirigir. Tem muita coisa bacana que a gente pode fazer em relação a perder o medo de dirigir, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer quando se trata de medo é a gente compreender o medo, né? Por que eu sinto esse medo? Eu sempre tive esse medo. Será que eu passei aí algum momento muito complicado, muito difícil da minha vida, no qual eu posso ter criado uma associação mental que não é positiva? Uma outra questão importante sobre o medo é: nós precisamos entender que o medo não é necessariamente ruim, né? A gente encara o medo como algo muito ruim, mas no geral o medo, ele tá ali na função de nos proteger, de cuidar da gente. Quando a gente compreende, desculpa, a função dele, as coisas ficam mais brandas. O que acontece? Eu entendo que eu tô com medo porque o meu espaço mental ali tá trabalhando para me proteger de algo que eu acho que pode me oferecer algum risco. Mas quando eu entendo isso, eu começo a brincar com o meu medo. Eu digo, já entendi, você só tá querendo cuidar de mim. Então você deixa mais leve, você brinca, você ri aí da situação. Então, primeiro ponto muito importante, compreenda o teu medo. Claro que se houver aí algum fato, né, marcante dentro da questão de dirigir, de repente você vivenciou um trauma, algo nesse sentido, aí é muito bacana que você procure um recurso profissional na área, enfim, da psicologia que pode te auxiliar, né, mas caso não, é um medo até, Fran, não sei nem de onde é que vem, né, algumas coisas simples você pode adotar aí para que se abrande esse medo. Então, compreenda o teu medo, brinque com ele, entenda que ele vem aí no sentido de te proteger e aí a gente acaba derrubando essa primeira barreira. Uma outra coisa muito importante é: cuida da associação mental, porque às vezes a gente vivenciou algumas experiências no carro que não são nem traumáticas, mas nos geraram ali um certo desespero no momento da experiência, que é aquela coisa, nossa, o carro é grande demais, Fran, eu não tenho noção de espaço, eu tenho medo de outros carros, dos outros carros, eu tenho medo de não conseguir estacionar, né? Quando eu recebo pacientes aí com essa problemática, no geral esses relatos vêm com muita intensidade, né? Então quais são as associações mentais que você criou aí em relação ao carro, em relação ao dirigir? E aí é muito bacana que a gente traga algumas ações que entram diretamente nessa associação mental. Isso eu gosto de trabalhar muito com as minhas pacientes, porque no geral a gente quer perder o medo e a gente quer sentar no carro e sair dirigindo sem medo, né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aí é: não espere não ter medo. Isso só vai acontecer quando você já estiver se sentindo muito autoconfiante na questão de dirigir. Então não espere o momento de não ter medo. Você vai precisar agir antes disso. Você vai precisar agir apesar do medo, mas compreendendo ele, brincando com ele, deixando ele leve. E a partir disso você começa a criar novas associações. E aí como, Fran, que eu começo a me aproximar do carro que de repente me dá pavor até de sentar no banco do motorista? E aí o que eu costumo brincar com as minhas pacientes, eu recebo muitas mulheres com essa dificuldade aí, com esse desafio para superar, e eu costumo dizer assim: vamos desenvolver uma relação de amor com esse carro. Então, se de repente você tem o carro, tem acesso a ele, eu gosto de brincar que vamos nos aproximando aos poucos, vamos namorar esse carro primeiro. Então, tem várias pacientes que começaram só olhando o carro e eu brinco com elas e digo: olha, não quero nem que você entre, eu só quero que você namore ele, né? Fica ali olhando ele, dando uma estudada nele. E aí, depois disso, né, mais pra frente, você vai entrar no carro. Mas você vai entrar, não vai nem pôr o cinto, entra ali, sente o carro, percebe o carro, né? Vai se conectando com ele, porque o que acontece? Se você sempre que entra no carro fica naquele desespero, eu tenho que dirigir, eu tenho que dirigir, eu tenho que dirigir, você cria uma associação mental que não é positiva. Agora, se você tá só primeiro namorando o carro, curtindo, namorar é o quê? É bom, é legal, a gente tem associação mental criada de positiva em relação a namorar aí no geral. Então você brinca que, tô só namorando o carro agora, já começa a ficar uma coisa mais gostosa, aí você entra no carro, curte, põe uma música, e aí você colocou uma música que você gosta muito, você já começou a criar ali um clima diferenciado dentro do carro, já saiu daquela tensão, né? Isso passo a passo, você vai fazer um pouquinho por dia, né? Depois que você botou a música, entrou no carro, no outro dia você entra, aí você pode pôr o cinto, você pode ajustar o banco, mas você não precisa sair nesse dia, tá tudo bem, né? E aí, num dia posterior, você entra, você pode ligar o carro, e você pode só ligar, não precisa você sair. Qual é a brincadeira aí, que eu acredito que você já deve estar compreendendo? É a gente ir trabalhando
trabalhando essa dessensibilização, é você entrando em contato com esse fator gerador de medo aos pouquinhos, né? O paciente chega para mim e diz, Fran, eu tenho medo de aranha, eu não pego um monte de aranha e jogo na cara dessa pessoa, né? Eu digo, me conta desse medo, né? E se você só olhar na TV, você tem medo, né? E se for só um desenho, e você vai perguntando para a pessoa para que você consiga expondo ela aos pouquinhos no passinho que ela consegue dar. E com o carro você pode implementar exatamente isso. Mas é claro que vai chegar o momento em que você vai ter que sair. E aí, claro, se cerque de coisas que te deixam mais segura, né? De repente você não vai pegar o carro e sair num horário de muito movimento, mas talvez encontrar alguém que te faça sentir segura em relação a dirigir, porque tem gente que tem muito jeito e paciência para ensinar, para estar perto, e tem gente que não tem. Então escolha pessoas aí que tem uma calmaria diferente, né? A Fran não tem, ninguém tem paciência, então pede para te levar aí num local onde você possa ficar à vontade com o carro, de repente é um campo maior, e aí a pessoa só deixa você lá quietinha no carro e você vai descobrindo, experimentando ali, né, e se colocando dentro, um pouquinho mais dentro dessa experiência, mas consiste desse passo a passo. Comece pelo namoro, pela troca de olhares primeiro, né, aí a gente vai pro namoro, e aí depois você vai entrar ali nesse carro, vai começar a trabalhar dentro das associações mentais. Perceba que só de a gente falar assim, parece que o carro já não é mais aquele monstro, parece que dirigir já não é mais tão difícil assim. Mas todas as pessoas que começaram sim se sentindo inseguras, começaram sim se sentindo com medo. E aí eu te convido a pensar em outras experiências da tua vida que você também talvez começou com medo. De repente você vai pensar aí no teu primeiro dia de trabalho. Será que no teu primeiro dia de trabalho você se sentia tão segura quanto você se sente hoje? Muito provavelmente não, né? Mas o que precisou acontecer lá? Você precisou enfrentar aquele medo, enfrentar a vergonha, né? E foi indo um pouquinho por vez que você chegou onde você chegou, de repente construiu aí a autoconfiança que talvez você tenha em relação ao teu trabalho, e com o carro é exatamente a mesma coisa, não vai ser diferente. Agora procura pensar no bom em relação ao carro, então reforça o que o carro te ajuda, no que estar sem ele está te atrapalhando, o que muda na tua vida você poder entrar no teu carro e ir para onde você quiser, quem que você pode levar aí para passear com você, né? Quantas pessoas talvez você poupa de estar pedindo aí o favor, uma ajuda, me leve em tal lugar. Então, quanto que isso significa dentro da tua independência, dentro da tua liberdade, e foca então dentro do positivo que o carro oferece. Porque se você entrar no carro pensando que eu posso bater, eu não vou conseguir estacionar, e se falhar, e se, né? Então não se trabalha no si negativo, né? Se você já me acompanha por aqui, você sabe que o se, ele tem que vir para nos fortalecer, para nos empoderar. Então, se der errado e se eu bater? Tá, mas e se não? E se for incrível, e se for sensacional, e se você for uma ótima motorista, e se você puder sair aí para onde você quiser? Então, se trabalha aí um pouquinho dentro dessas dicas, dessas sugestões, que eu tenho certeza absoluta que o teu olhar sobre o carro, que o teu olhar sobre essa conquista já começam a se modificar um pouquinho.